Eleições 2020. Seu voto tem poder. A distribuição do plano de mídias, dos horários eleitorais gratuitos, é uma etapa importante e fundamental do processo eleitoral, porque a partir de agora é que os partidos têm conhecimento da ordem de veiculação, dos rodízios, do descarte dos horários que não forem sorteados, das sobras, né? E também das medidas que serão implementadas, os horários, a forma de entrega, para que a imprensa possa cumprir o seu papel de auxiliar a Justiça Eleitoral, veiculando os materiais produzidos. Doutor, quanto ao ouvinte que vai estar lá do outro lado do rádio, ele vai ouvir mais um partido, talvez, um pouco menos o outro. Como é que é feita essa distribuição de tempo entre eles? Essa é uma pergunta muito importante. A legislação estabelece que o critério utilizado é a representação na Câmara dos Deputados, ou seja, é a representatividade nacional do partido ou coligação que bitola, que molda, que gera a distribuição local. Portanto, não é um critério de São Miguel, é o critério nacional que é observado em cada um dos municípios conforme as coligações que foram estabelecidas. Seguindo essa regra, temos aí partidos que vão ficar fora da mídia eleitoral no rádio em São Miguel. Por exemplo, PMN, PRTB em São Miguel e PTC em Itaipulândia, doutor. São os critérios da legislação federal que nós temos que seguir, o que não impede a realização de todas as demais modalidades de propaganda eleitoral permitidas na legislação. Doutor, vai mudar um pouco esse ano em relação às últimas eleições em questão de tempo do programa eleitoral e também as inserções diárias, né? Isso, esse é um ponto importante. A legislação mudou nesse aspecto, em que os blocos da propaganda eleitoral eles serão mais espalhados durante a grade da programação. Aquela propaganda concentrada em 2 horários do dia diminuiu bastante. E aí, durante o horário normal da rádio, é que haverá as inserções, de forma que o debate democrático seja mais diluído na grade e que procure atrair, talvez, a atenção do ouvinte. Doutor, uma pesquisa apontada diz que o eleitor está menos interessado no processo eleitoral deste ano. Quando foi feita essa formatação, foi pensado em trazer a atenção do eleitor novamente para o rádio, principalmente? Essa é uma boa pergunta. Talvez esse seja o objetivo. Como essa é uma determinação normativa que nós seguimos do TSE e da legislação federal, da lei das eleições, me parece que a sua resposta está correta. Me parece que o objetivo seja esse mesmo. Não é buscar no cidadão a importância do exercício da democracia. Doutor, a campanha eleitoral já começou, mas com o rádio iniciando também a divulgação das propagandas, enfim, teoricamente está mais presente, né? Está mais em casa, os nomes começam a surgir ainda mais. Alguma orientação para esse momento também, tanto para o eleitor quanto para os candidatos? São os municípios pequenos, em que o clima ele realmente esquenta, né? Então, que mantenhamos a paz, a tranquilidade e que o foco seja na discussão de ideias, naquilo que é melhor para o nosso município. Inclusive, o TSE parece que disponibilizou ali um WhatsApp, alguma coisa assim, para o eleitor ficar atento. Qualquer denúncia pode ser feita lá, é isso? Sim, existe um canal de denúncia, mas ela tem que ser identificada. O que acontece muitas das vezes é que o eleitor ele não quer se identificar, e aí a Constituição veda do anonimato. Então é importante que a denúncia também seja feita de forma consciente, porque uma denúncia falsa pode implicar responsabilização. Quanto à eleição em si, as urnas já estão sendo preparadas? Como é que está a movimentação por aqui? Tudo tranquilo, tudo dentro do cronograma. A nossa preocupação agora é instruir e julgar os pedidos de registro, porque nós temos prazo e nós estamos trabalhando de domingo a domingo. A Justiça Eleitoral não para. Existem ainda diligências que serão realizadas, julgamentos de pedidos de registro. Lembrando que qualquer que for o julgamento da Justiça não impede a campanha. Como assim? Se o candidato eventualmente restar impugnado aqui, ele pode fazer a campanha normalmente até que o TSE decida em última instância se a causa chegar até lá. Então, o que é fundamental que o eleitor saiba é isso. A decisão da Justiça ela é apenas provisória em todos esses casos, sujeita à revisão do TRE em Curitiba e do TSE em Brasília. Não impede a campanha eleitoral. Doutor, uma questão da campanha que foi feita para os cadastramentos dos eleitores biométricos. Em função dessa pandemia, as decisões foram proteladas. Como é que vocês estarão administrando essa questão nas eleições de São Miguel especificamente?
Nós iremos seguir as diretrizes do TSE de modo que os eleitores não serão prejudicados. Então, o TSE decidiu por validar os eleitores que não fizeram o recadastramento, mas depois tem que regularizar. Ou seja, é apenas, digamos assim, uma janela de oportunidade para o exercício do voto neste pleito. Na sequência, os títulos voltarão ao status que tinham antes. Estavam irregulares, voltarão a permanecer irregulares. Então, eles não terão que pagar a multa que estava prevista na legislação, dá uma espécie de tempo para os eleitores recadastrarem? Na verdade, a multa ela é automática quando não é cumprida a obrigação eleitoral. O que o TSE deliberou é que isso não impede o exercício do voto. Tá bom? Quanto só para esclarecer, quanto à questão do recadastramento. Se o título tiver cancelado porque o eleitor não veio 3 vezes, já tiver cancelado em sistema, um abraço. Mas eu digo aqueles eleitores que perderam o recadastramento poderão exercer o voto. Agora, o eleitor que está condenado em trânsito em julgado por crime, o eleitor que não compareceu às últimas 3 eleições, o eleitor que está com seus direitos políticos suspensos, aí essas irregularidades permanecem. O que o TSE trouxe, eu repito, foi uma oportunidade do eleitor que não conseguiu se recadastrar votar nessas eleições. A votação biométrica, então, normal, né? Nós vamos adotar as medidas de contingenciamento e a biometria ali na urna não, tá? Por conta da pandemia do coronavírus, haverá um espaçamento dos mesários, haverá também regras específicas de distanciamento dentro da sessão, de modo que o TSE, para evitar aquele contato manual o tempo todo na urna, eleitor por eleitor, e considerando que isso poderia ser um vetor de transmissão do vírus, deliberou por não utilizar a plataforma de checagem biométrica nesse pleito, sem prejuízo das demais formas de identificação com documento com foto. Doutor, campanha nacional para mesário voluntário, algumas cidades do Paraná anunciando praticamente 100% de voluntários já fizeram o pedido. Aqui na comarca há uma busca, há necessidade ainda de voluntários? Aqui foi um sucesso. No interior nós tivemos uma aceitação, uma adesão muito grande de mesários voluntários. Então não será um problema para a Justiça Eleitoral.